Olá, boa tarde para você, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2016. Os brasileiros elegeram ontem, na maior parte dos municípios do país, prefeitos e vereadores. O segundo turno já está confirmado em 55 cidades. O número de eleitores que não compareceu às urnas aumentou. O índice ficou em 17,58%. Isso significa que 25 milhões de eleitores não votaram. Nas eleições municipais de 2012, o índice foi de 16,41%. E você, está satisfeito com o resultado na sua cidade? É o que o Link News de hoje quer saber. Boa tarde, a gente quer que você participe do jornal. Use a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no Portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Eleições municipais 2016. Resultado mostra novo xadrez político no Brasil. PT encolhe e PSDB é o partido que mais cresce no país. Na maior cidade do país, João Dória é eleito com mais de 3 milhões de votos. Candidato novato e afiliado político de Geraldo Alckmin, é o primeiro prefeito de São Paulo eleito em primeiro turno nos últimos 24 anos. No Rio de Janeiro, quase 5 milhões de cariocas levam eleições ao segundo turno, na disputa entre Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. Você vai saber todos os resultados pelo Brasil e análise das eleições de 2016 agora. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E é claro que o assunto de hoje, ao longo de toda a nossa programação, não pode ser outro, senão as eleições municipais de ontem. A Justiça Eleitoral registrou no primeiro turno das eleições que 17,58% dos eleitores brasileiros simplesmente deixaram de votar. Esse número, só para você ter uma ideia, corresponde a 25 milhões de pessoas que simplesmente não compareceram às urnas neste domingo. O total de eleitores aptos a votar é de 144 milhões. Pois é, e na avaliação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, o índice de abstenção registrado na eleição deste ano é baixo em relação às eleições presidenciais de 2014, quando a ausência foi de cerca de 20% dos eleitores. Nas eleições municipais de 2012, 16,41% do eleitorado não votou. Marcela, e proporcionalmente os eleitores do estado do Rio de Janeiro foram aqueles que mais deixaram de comparecer às urnas ontem. O estado apresentou um índice de 21,54% de abstenção, o que representa mais de 2,6 milhões de eleitores. O estado de Rondônia ficou em segundo lugar no ranking de abstenções, com 20,99% dos eleitores, mais uma vez levando então em conta a participação proporcional de cada estado. Bom, em São Paulo ficou em terceiro lugar no alto índice de abstenções, 21,84%. Trata-se de uma alta nas ausências em relação às últimas eleições municipais. Em 2012, o índice de abstenções já havia batido recorde, com quase 20%. Também foi elevado o índice de votos brancos, 5,29%. Os nulos também, 11,35%. Os dois juntos somam 38,48%. Quase 40% do eleitorado, então, apto a votar. Inclusive, a votação do segundo colocado no pleito paulista, o atual prefeito Fernando Haddad, do PT, que teve 16,70% dos votos válidos. São Paulo teve outro feito histórico. Elegeu pela primeira vez desde 1988 um prefeito em primeiro turno. João Dória, Marcela, como você sabe, foi então eleito com mais de 3 milhões de votos. Apoiado por Geraldo Alckmin, o governador do estado, o candidato aproveitou a festa da vitória para já lançar a candidatura atual do governador à presidência da República em 2018. A festa foi no diretório do PSDB, na Zona Sul de São Paulo. João Dória prometeu governar para todos e disse que vai modernizar a cidade. Fazer uma gestão moderna, eficiente, transparente, jovem, humana, apaixonada. No meio do discurso, lançou a candidatura do atual governador Geraldo Alckmin à presidência da República. O tucano deve disputar as prévias do partido para a eleição de 2018. Se ele for
candidato à presidência da República terá o apoio do povo brasileiro pela sua trajetória e a sua biografia. É absolutamente legítimo isso. A eleição de João Dória marcou também a maior votação proporcional que o partido dele recebeu nos últimos anos em um primeiro turno eleitoral. Em discurso, o prefeito eleito da capital paulista disse que votação expressiva representa também maior responsabilidade no governo. Só aumenta a minha responsabilidade e do Bruno Covas, que é o meu vice. Eu não estou falando isso para exaltar a nossa vitória, mas para aumentar o nosso comprometimento, principalmente com você que está nos assistindo, que mora na cidade de São Paulo. Dória é o primeiro prefeito de São Paulo eleito em primeiro turno desde 1992, quando as eleições passaram a ter 2 turnos. Ele recebeu 53% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, ficou em segundo, com 16%. Derrotado na tentativa de se reeleger, Haddad se colocou à disposição do vencedor para fazer a transição de governo. Uma das instituições que eu mais prezo são as transições de governo, porque isso revela espírito público, respeito à democracia, respeito ao resultado das urnas, à vontade popular. Celso Russomano, do PRB, terminou em terceiro e anunciou que deve lançar candidatura nas eleições de 2018, mas não informou qual cargo vai disputar. Vou discutir com esse grupo que está junto comigo a que cargo nós vamos disputar, mas que eu serei candidato em 2018 é certo. No Rio de Janeiro, a maior preocupação era com a violência, mas com a presença da Força Nacional, Marcela, a votação foi tranquila. Pois é, Clébio, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, vão disputar a prefeitura da cidade no segundo turno. Na capital, com o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o candidato que liderava as pesquisas confirmou o favoritismo. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de agradecer o povo do Rio de Janeiro, porque não é pouco a quantidade de votos que nós tivemos. Marcelo Crivella, do PRB, vai disputar o segundo turno com Marcelo Freixo, do PSOL, que na reta final ultrapassou o candidato do PMDB, Pedro Paulo, apoiado pelo prefeito Eduardo Paes. Deixar o PMDB com toda a sua estrutura fora do segundo turno, eu acho que a cidade ganhou. Quase 5 milhões de cariocas foram às urnas neste domingo. Marcelo Crivella votou de manhã com a família, num clube em Copacabana, na zona sul da cidade. Marcelo Freixo também votou na zona sul, acompanhado pela família. O Rio foi a cidade que recebeu o maior número de militares para garantir a segurança dos eleitores. Mas as Forças Armadas não precisaram entrar em ação. Quem trabalhou muito foram os fiscais do TRE. Foram registradas 305 ocorrências no estado, com 130 prisões de candidatos e cabos eleitorais. Os vencedores comemoram, mas a festa da vitória será bem curta. As negociações para formar alianças para o segundo turno já começaram. E a capacidade de conquistar novos aliados vai decidir qual candidato será o novo prefeito do Rio de Janeiro. Bom, e a gente continua falando do Rio de Janeiro. A repórter Carla Chaves tem um balanço das eleições na cidade. Carla, é com você. Olá a todos que acompanham o Link Record News. No Rio de Janeiro, 305 pessoas foram detidas por estarem praticando boca de urna. Destas, 130 permanecem presas. 19 candidatos foram detidos pelo mesmo motivo. 12 deles também continuam presos e vão responder por corrupção durante as eleições. O número que mais chamou a atenção aqui na capital foi o de abstenções, ou seja, pessoas que nem sequer foram votar. Mais de 1.189.000. A quantidade de voto anulado também foi grande. Para prefeito, mais de 400.000 pessoas anularam o voto. No total, 42% dos eleitores votaram ou nulo, ou branco, ou sequer compareceram às urnas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, com as informações do Rio de Janeiro. Olha, durante as 9 horas de votação, 275 pessoas foram levadas para delegacias. Em Minas Gerais, 80, inclusive, eram candidatos, Marcelo. Todos são suspeitos de crimes eleitorais. Até dinheiro foi apreendido. Em Belo Horizonte, a escolha do novo prefeito também ficou para o segundo turno.
O dinheiro estava dentro deste carro, estacionado na região noroeste de Belo Horizonte. R$11 mil separados em envelopes nominais. A polícia investiga se a quantia seria usada por um candidato a vereador para comprar votos. Na eleição para prefeito da capital mineira, não houve surpresas. Haverá segundo turno entre João Leite, do PSDB, e Alexandre Calil, do PHS. A diferença foi pequena, de 80 mil votos. Na capital mineira, o maior desafio dos candidatos na próxima etapa será fazer os eleitores irem às urnas e escolher. Belo Horizonte foi a capital do Sudeste com a maior quantidade de votos nulos, brancos e abstenções, 43%. Eu nunca imaginei que eu fosse tão querido por esse povo de Belo Horizonte. E agora nós vamos mostrar, com simplicidade, sem promessa, como nós vamos fazer funcionar essa cidade. Nós vamos jogar um segundo tempo em que nós continuaremos subindo as montanhas, descendo os vales e colocando os nossos compromissos com Belo Horizonte. Em Vitória, no Espírito Santo, o atual prefeito Luciano Rezende, do PPS, chegou ao segundo turno na liderança, com quase 44% dos votos. Ele disputa a reeleição com Amaro Neto, deputado pelo Solidariedade. O cientista político e professor da PUC São Paulo, Pedro Fassoni, fez uma análise sobre esses resultados de ontem. Ele destacou os partidos que perderam e ganharam força a partir de agora. Olá. Bom, essa foi a primeira eleição depois do impeachment da presidente Dilma. Essa eleição acaba mostrando algumas tendências, né, que já podem ser observadas dos últimos meses para cá, e também é possível, a partir dos resultados dessa eleição, fazer um prognóstico para os próximos, pelo menos para a próxima eleição que será realizada em 2018. O que chama bastante atenção nesse pleito municipal de 2016 é o alto número de votos em branco, nulo e também abstenções. Só que no município de São Paulo, somando todos esses votos nulos, brancos e também as abstenções, isso chega a quase 40% do eleitorado. É um número muito elevado, né, se a gente comparar com os números das eleições anteriores, pelo menos desde 2000. O alto número de abstenções pode ser explicado, pelo menos em parte, como o resultado desse descontentamento da população contra os partidos políticos tradicionais. Já desde as jornadas de junho de 2013, há esse sentimento difuso e generalizado da população contra tudo que está aí, e os principais partidos políticos, PT, PMDB, PSDB, entre outros, estão também envolvidos em esquemas de corrupção, como, por exemplo, o pagamento de propina na Petrobras e também a Operação Lava Jato. Então, cresce o sentimento no conjunto da população de que o processo eleitoral acaba sendo viciado por conta dessa forte promiscuidade que existe entre o poder político e também o poder econômico. Outro aspecto que chama bastante atenção é o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores, que perdeu não apenas a Prefeitura de São Paulo, mas algumas outras cidades importantes, inclusive São Bernardo do Campo. E também o fortalecimento do PSDB, que obteve uma vitória expressiva aqui em São Paulo, com o João Dória logo no primeiro turno, e também em grandes cidades aqui no entorno da capital paulista. Essa eleição também mostra uma tendência na mudança da correlação de forças, com o enfraquecimento dos partidos de esquerda e um fortalecimento do campo conservador, dos partidos de centro e também de direita. Essa tendência já pode ser observada desde a eleição para presidente e também para o Congresso em 2014. É importante levarmos em consideração que em outubro de 2014 houve um decréscimo da bancada do PT e de outros partidos de esquerda no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, e um fortalecimento dos partidos que ocupam uma posição do centro até a direita no espectro político. Então, essa é uma tendência que já vem se mostrando nesses últimos anos e agora afetou principalmente São Paulo, que se mostra como o principal reduto da oposição conservadora no Brasil. Por outro lado, é importante também pensarmos que essa vitória do João Dória teve um alto custo político, já que acabou contribuindo para aprofundar a divisão interna que existe dentro do próprio PSDB. Então,
o grupo capitaneado pelo Geraldo Alckmin, que sustentou a campanha, a eleição do João Dória, foi o grande vencedor. Por outro lado, alguns caciques tucanos que se opuseram à candidatura do João Dória, como José Serra, Aloísio Nunes, Andréa Matarazzo, esse que acabou inclusive saindo do partido, Fernando Henrique, não apoiaram o João Dória. O Fernando Henrique de uma maneira bastante tímida, os demais se opuseram, inclusive. Então mostra que o partido está bastante dividido, mas houve um fortalecimento desse grupo aliado aí ao Geraldo Alckmin, em detrimento do grupo do José Serra, que acaba vendo as suas possibilidades para 2018 serem bastante diminuídas, enfraquecidas, e o grande vencedor aí acaba sendo o Geraldo Alckmin, né? Apesar de todos os problemas envolvendo a sua administração, como, por exemplo, as denúncias de corrupção, como formação do cartel do metrô, roubo de merenda escolar, pagamento de propinas, entre outras coisas. Mas, basicamente, né, eu acho que isso aponta para um cenário provável em 2018, se forem mantidas essas tendências, o fortalecimento do PMDB, enfraquecimento do PT e também do PMDB. O partido do presidente Michel Temer foi derrotado em cidades importantes, como no Rio de Janeiro. Seu candidato sequer foi ao segundo turno, enquanto que aqui em São Paulo também a candidata do PMDB, a Marta, ficou apenas na 4ª colocação, teve um desempenho muito fraco se comparado com aquilo que se esperava dela. Bom, é isso, um abraço a todos da Record News. No Nordeste, quase 6 milhões de eleitores foram às urnas. E 4 capitais já sabem quem fica à frente da prefeitura nos próximos 4 anos. Em Salvador, ACM Neto do DEM foi reeleito com mais de 70% dos votos válidos. O resultado já era esperado e a comemoração foi em cima de um trio elétrico. ACM Neto liderou com ampla vantagem todas as pesquisas durante a campanha. Esse será o segundo mandato do Democratas aqui em Salvador. A primeira entrevista, antes mesmo do fim da apuração, foi na porta de casa. Eu posso garantir que vou procurar aperfeiçoar ainda mais o meu governo. Em João Pessoa, o atual prefeito Luciano Cartacho, do PSD, também ganhou com folga já no primeiro turno. Teve quase 60% dos votos válidos. Vitória também no primeiro turno em Natal. O atual prefeito Carlos Eduardo Alves, do PDT, conseguiu mais de 60% dos votos. É a 4ª vez que ele ganha a eleição municipal na capital do Rio Grande do Norte. Em Teresina, Firmino Filho, do PSDB, vai continuar na prefeitura. Com mais de 51% dos votos, ele foi reeleito para o 4º mandato à frente da capital piauiense. Em Aracaju, foi voto a voto até o fim. Edivaldo Nogueira, do PCdoB, teve 38,76%. E Valadares Filho, 38,09%. Menos de 2 mil votos de diferença. A decisão ficou para o fim do mês. Na capital pernambucana, o atual prefeito Geraldo Júlio, do PSB, vai para o segundo turno com João Paulo, do PT. Geraldo Júlio conseguiu o dobro do número de votos de João Paulo. Em Fortaleza, Ceará, Roberto Cláudio, do PDT, tenta a reeleição. Vai enfrentar Capitão Wagner, do PR, no segundo turno. Segundo turno também em São Luís do Maranhão. Edivaldo Holanda Júnior teve 45% dos votos válidos e Eduardo Braide, do PMN, 21%. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, teve 46% dos votos e vai disputar o segundo turno com Cícero Almeida, do PMDB. No município alagoano de Arapiraca, um carro foi abandonado com R$ 9.500 em dinheiro. A polícia suspeita que a quantia seria usada para comprar votos. Nenhum candidato ligado ao veículo foi preso. Essa, como você tem visto com a gente, foi uma eleição repleta de curiosidades. Entre elas, veja essa, a região Nordeste
elegeu o prefeito mais jovem e também o mais velho do país. Leonardo José Caldas Lima, do PRB, foi o candidato a prefeito mais jovem. Com apenas 21 anos, ele se elegeu com 52,44% dos votos válidos para comandar a cidade de Milagres do Maranhão. Apenas 25 dos 5.506 prefeitos eleitos têm até 25 anos de idade, segundo informações do TSE. Já o professor Josibias Cavalcante, do PSD, foi o candidato a prefeito mais velho a ser eleito nas eleições de domingo. Aos 88 anos, ele vai governar a cidade de Catente, em Pernambuco. Ainda segundo o TSE, a maioria dos candidatos tem entre 46 e 65 anos. Olha, vida longa esse prefeito aí de 88 anos, porque afinal de contas, governar uma cidade nessa fase da vida se ter muita responsabilidade, porque exige muito fisicamente, inclusive, né? Exatamente. Então tem que ter um trabalho ali árduo fisicamente e também ali com as questões que têm que ser resolvidas da cidade. Perfeito. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um balanço das eleições municipais em todo o Brasil. Pois é, e a repórter Vanessa Lima tem os detalhes direto de Brasília. Olá, pessoal do Link Record News. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, disse que, de modo geral, as eleições aconteceram de forma tranquila. Ele lembrou que 500 cidades em 17 estados tiveram o apoio das Forças Armadas para garantir a segurança. O índice de abstenção ficou em 17,5%. 71 candidatos tiveram que entrar com recurso na Justiça Eleitoral porque tiveram a candidatura indeferida para prefeito. A curiosidade das eleições deste ano aconteceu na cidade de Caseiros, no Rio Grande do Sul. O vencedor teve apenas um voto de diferença para o segundo colocado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Você imagina agora o candidato que ganha por apenas um voto. Imagina para aquele que perdeu, que decepção terrível deve ter sido. Que tristeza, né? Que dor no coração. Exatamente. Bom, agora é o momento da enquete do dia. Você está satisfeito com o resultado na sua cidade? A gente viu que o número de abstenções foi bastante alto em todo o país, portanto, a gente faz essa pergunta hoje. Sim ou não, você pode votar com a hashtag #RecordNews em nossas redes sociais, seguindo-nos no @RecordNews pelo Twitter ou ainda pelo nosso Facebook. Pode manifestar o que pensa também de forma muito simples por meio do nosso WhatsApp. O número está na tela, inclusive. 11 95307 1851. Vamos conhecer então a sua opinião a partir de agora, começando pelo tweet, @RecordNews, para você compartilhar pelo nosso Twitter. Está na tela então, o primeiro é o Nasser. O Nasser, ele diz o seguinte: meu candidato não ganhou e não estou satisfeito com o resultado. Então, opinião, participação do Nasser de Ivaiporã, no Paraná, ele que sempre participa aqui do Link Record News. Legal, obrigado, Nasser. Tem aqui o Eduardo que diz o seguinte: eu não estou porque o candidato eleito a prefeito é ficha suja e aguarda julgamento do TSE. Aproveitou a hashtag Link Record News. Obrigado, Eduardo. Olha, se o candidato é ficha suja e aguarda julgamento, ele pode ser cassado a qualquer momento. E aí, nesses casos, é aquele que teve maior número de votação em segundo lugar que assume automaticamente. Faça como eles, participe pelo Twitter e também pelo nosso WhatsApp. Vamos conhecer as opiniões que chegam pelo WhatsApp agora. Vamos lá, o WhatsApp na tela, o número para você mandar é o 953071851. O Zergui, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, diz o seguinte: aqui nos livramos do pior prefeito eleito em toda a sua história. Os hamburguenses respiram aliviados finalmente. Plenamente satisfeito, essa opinião então registrada, obrigada. Agora o Wilkerson, que é de São Luís do Maranhão, diz assim: aqui teve uma reviravolta de última hora. Vai ter uma disputa quentíssima no segundo turno. A gente tem acompanhado, viu, Wilkerson? E vamos também seguir cobrindo o que vai acontecer em São Luís. Obrigado por participar. Exatamente. O Alberto, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, diz o seguinte: eu e minha cidade estamos satisfeitos com o candidato eleito. Uma mudança radical que durava 25 anos. Tá certo, então, a opinião do Alberto. Obrigada. Outro Alberto, agora de Palhoça, Santa Catarina, e diz: na minha cidade não houve disputa. O prefeito foi reeleito, infelizmente. Está registrada a sua indignação, Alberto. Obrigado. Mais participação chegando agora da Raimunda, São Luís e Maranhão. Eu votei nulo, mas no segundo turno votarei no segundo colocado na corrida a prefeito. Vamos mudar para ver se melhora. Tá certo, então. Essa é a opinião da Raimunda. Elvira agora, da cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, ela diz não está satisfeita. Novamente o povo não entendeu a lição e jogou fora a oportunidade de demonstrar o seu poder. Elvira, está registrado aí o que você pensa. Obrigado por manifestar a opinião.
O Ailton, de Taboão da Serra, São Paulo. Estou feliz com a inovação da Câmara de Taboão, cidade onde eu voto, e também a inovação na cidade onde moro, que é Diadema. Estou feliz que o povo está procurando inovação. É isso aí. Obrigada pela sua participação, Ailton. Marilene, agora do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, para ser bem exato, diz sim, é que o prefeito tentou ser reeleito, mas não conseguiu. Ainda bem, pois ele sequer foi visto pelo povo nesse mandato. Aí é difícil, hein, Marilene? Prefeito que não aparece, desaparece na hora do voto. Obrigado por manifestar o que você pensa. Mais opinião chegando, agora da Cida Lima, de São Paulo. Estou contente por João Dória, mas não satisfeita pelos vereadores terem sido reeleitos. Sou a favor da renovação a cada pleito. Essa, então, a opinião da Cida registrada. Você pode continuar mandando a sua mensagem em tempo parcial da enquete, né? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha, então, se essas opiniões estão refletidas no nosso resultado da enquete. Vamos colocar na tela para você o resultado, então. 47% dizendo que sim, a minoria dentro da margem de erro da nossa pesquisa, porque 53%, a maioria, por uma pequena diferença, dizendo que não se sente contemplada, não se sente feliz com o resultado. E você, o que pensa? Vote, essa enquete é válida até o final dessa edição, queremos conhecer a sua opinião. Daqui a pouco voltaremos ao tema. E após a apuração dos votos, é possível dizer que 55 cidades terão segundo turno no país. 18 delas são capitais, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. E ao todo, Marcela, eram 92 os municípios com possibilidade de segundo turno. Apenas uma capital não possui segundo turno, Palmas. Nas eleições de 2012, 50 municípios tiveram segundo turno, entre elas 17 capitais. Bom, e quando que você foi votar nesse domingo, reparou o que estava escrito? Olha só, no lugar destinado a votar? Pois é, eu reparei assim de leve, achei bem interessante, a gente quer mostrar para você. Tem uma imagem então para a gente colocar na tela. Você que foi votar se deparou com isso. É uma que a gente costuma chamar, né, de cabine de votação. Só que ali está escrito cabina, olha lá, bem no centro dela, cabina de votação. Aí eu fico me perguntando, será que é cabine ou cabina, hein, Marcelo? Então, quem pode responder essa pergunta, porque a gente realmente fica na dúvida. Quem explica pra gente qual é essa diferença é exatamente o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo. Vamos ouvir. E aí, pessoal da Record News, do jornal Link Record News, professor Rodrigo Maia. E eu vou passar uma dica para vocês hoje relativa a algumas mensagens que eu recebi aqui no blog e aí pela TV Record, tá bom? Ficaram perguntando assim, professor, o correto é dizer cabine eleitoral ou cabina eleitoral? Bom, fazendo uma primeira checagem no dicionário, a gente encontra os dois termos. Se você pegar o dicionário Owens, por exemplo, ele coloca os dois termos como aceitos, né? Tanto cabine como cabina. Você pode pegar o Michaelis, você pode pegar o dicionário do Aurélio, um outro dicionário, e você vai encontrar algumas divergências. Alguns dicionários aceitam os dois termos, outros aceitam apenas o termo mais antigo, que é o cabina, certo? Eu vou dar uma dica para vocês agora, quando vocês tiverem dúvida sobre essas questões. Quer ver? Ó? Se você entrar nesse site da Academia Brasileira de Letras, você vai clicar no... Você vai dar um Google, vamos chamar assim, você vai buscar pelo VOLP. V-O-L-P. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. E é muito legal essa dica para quando você tiver alguma dúvida, você chegar. Veja, se você digitar aqui cabine e der Enter, ou seja, aparece aqui a opção de cabine como opção válida, certo? Agora, se você trocar e colocar o A e digitar cabina, veja, também tem uma opção válida. Ou seja, as duas palavras existem na língua portuguesa aqui do Brasil. Agora, qual eu indico o uso, né? O que a gente sempre fala como mais adequado é a gente lembrar aquilo que faz mais sentido para a nossa realidade aqui no Brasil. E sem dúvida alguma, cabine faz muito mais sentido que cabina. Quando eu digo faz muito mais sentido, o que eu quero dizer? Que cabine é muito mais usado. Ora, se é muito mais usado, se as pessoas entendem melhor o cabine com o E no final e é plenamente aceito pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e por alguns dicionários, não resta dúvida, use cabine que você vai usar corretamente e todo mundo vai te entender. Agora, se você ainda quer usar a cabina, o meu voto é que está com os dias contados. Eu acho que mais uma década, no máximo 2 décadas, o termo cabina não vai ser mais usado, tá bom? Então vamos de cabine eleitoral. E quem usar cabina, tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Grande abraço.
Obrigado, Rodrigo, pela dica, gostei. E olha, agora tem que mandar um e-mail para a Justiça Eleitoral, para o ministro Gilmar Mendes, falar para trocar, né? Atualiza aí. Na próxima eleição presidencial 2018, cabine e não cabina de votação. Quem sabe? Manda e-mail, você também. Quem sabe eles trocam para a nossa próxima eleição. É verdade. Olha, a gente continua falando de eleições, porque em Belém, o prefeito vai ser escolhido só no segundo turno. Mas outras capitais decidiram a votação nesse domingo já. Em Belém, mais de 1.400.000 eleitores foram às urnas neste domingo. A votação foi considerada tranquila pelo Tribunal Regional Eleitoral. Apenas 99 urnas precisaram ser substituídas. 3 candidatos a vereador foram detidos, acusados de fazer boca de urna. O resultado foi definido por volta das 7 da noite. A eleição em Belém vai para o segundo turno, como já era previsto pelas pesquisas. A disputa será entre Zenaldo Coutinho, do PSDB, e Edmilson Rodrigues, do PSOL. O atual prefeito e candidato à reeleição ficou com 31,02% dos votos e Edmilson com 29,5%. Em Porto Velho, a decisão também vai para o segundo turno. Dr. Hildon Chaves, do PSDB, teve 27,2% dos votos e vai disputar a prefeitura da capital de Rondônia com Léo Moraes, do PTB, que alcançou 26,1% dos votos. Em Macapá, Clécio, do partido Rede, teve 44,59% e vai disputar o segundo turno com Gilvan Borges, do PMDB, que teve 26,37% dos votos. Em Manaus, a eleição vai para o segundo turno. Arthur Neto, do PSDB, alcançou 35,17% dos eleitores e Marcelo Ramos, do PR, teve 24,86% dos votos. Em Boa Vista, a candidata Tereza Surita, do PMDB, se reelegeu em primeiro turno com 79,39% dos votos. Em Palmas, no Tocantins, a decisão das eleições também foi no primeiro turno. Carlos Amasta, do PSB, se reelegeu com 52,38% dos votos. Na capital do Acre, Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT, foi reeleito no primeiro turno com 54,87%. No Centro-Oeste, as cidades de Goiânia, Campo Grande e Cuiabá terão disputa também no segundo turno. A eleição em Goiás teve 230 ocorrências policiais. 18 pessoas foram presas, a maioria por fazer boca de urna. Muitos candidatos cobriram as ruas de propaganda e podem ser punidos pela Justiça Eleitoral. Não houve incidentes em Itumbiara, no sul do estado, onde na semana passada, Zé Gomes, candidato a prefeito, foi assassinado durante uma carreata. A cidade recebeu reforços para a segurança das polícias civil e militar, além de uma tropa do Exército de 200 homens. O substituto e primo de Zé Gomes foi eleito com mais de 67% dos votos. Goiânia vai ter segundo turno com os candidatos Iris Rezende, do PMDB, que teve 40,47% dos votos, e Vanderlan Cardoso, do PSB, com 31,84%. No Mato Grosso do Sul, uma cabo eleitoral foi presa ao entregar um santinho de propaganda justo a um agente da Polícia Federal. Teve muita fila nas zonas eleitorais e um homem de 102 anos, dispensado pela idade, fez questão de votar. Na capital, Campo Grande, Marquinhos Trade, do PSD, teve 34,5% dos votos e vai disputar o segundo turno com Rose Modesto, do PSDB, que teve 26,6%. Em Cuiabá, Mato Grosso, a decisão também ficou para o fim do mês. Emanuel Pinheiro, do PMDB, com 34,15% dos votos, e o Wilson Santos, do PSDB, com 28,40%, vão para o segundo turno. No sul do país, o segundo turno será disputado em todas as capitais, ou seja, em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Em Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, teve 29,84% dos votos válidos. A gente sentia que estava crescendo a candidatura, mas não tinha uma noção de percentual para apostar, para ter certeza absoluta, né? Ele vai para o segundo turno com o atual vice-prefeito Sebastião Melo, do PMDB, que recebeu 25,93% dos votos válidos. Aliás, lutamos por isso o tempo todo, tá? Esse era o nosso desejo.
Dilma Rousseff votou no início da tarde em uma escola da capital gaúcha. Houve tumulto entre a polícia militar e profissionais da imprensa que queriam acompanhar o voto da ex-presidente. Em Porto Alegre, 135 mil pessoas marcaram branco ou anularam o voto e 247 mil não foram às urnas. Isso significa que 37% dos eleitores não escolheram um candidato. No Paraná, o juiz Sérgio Moro, que lidera as investigações da Lava Jato, votou em Curitiba. As eleições na capital vão para o segundo turno entre Rafael Greca, do PMN, que teve 38,38% dos votos válidos, e Ney Leprevot, do PSD, com 23,66% dos votos válidos. Em Florianópolis, Santa Catarina, vai ter segundo turno entre PMDB e PP. Jean Loureiro teve 40,39% dos votos válidos e enfrenta Ângela Amin, que recebeu 24,57% dos votos válidos. E 2 noivos de Criciúma, no interior do estado, chamaram a atenção ao garantir os votos também na zona eleitoral, logo depois da festa de casamento. Tá vendo que isso é um bom exemplo para muita gente que deixou de votar, mesmo depois do casamento, ao invés de curtirem a festa, foram curtir sim, mas primeiro a obrigação de cidadão. Antes, inclusive, da lua de mel, né? Pararam lá para registrar o voto. Também, a gente aproveita para fazer agora uma pausa para os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes. E você vai ver a seguir: moradores arriscam a saúde consumindo carne exposta a céu aberto e sem refrigeração numa das cidades mais quentes do país, Belém, no Pará. Sua opinião aqui na tela do Link Record News. Até já. Até já. Três horas da tarde, mais 40 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Link Record News e mais informações para você. Exatamente. E uma situação precária, né, Clébio? Moradores arriscam a saúde consumindo carne exposta a céu aberto e sem nenhuma refrigeração numa das cidades mais quentes do país, que é Belém, no Pará. Agora, um alerta importante para você. O consumo desse tipo de produto nessas condições pode provocar doenças que atacam o sistema digestivo e causam até a morte. Frutas, verduras e carne expostas no mesmo espaço. E é em cima de uma mesa de madeira que o vendedor corta a carne, sem proteção nenhuma nas mãos. E assim mesmo entrega para o consumidor. Na hora de escolher, essa mulher mexe no produto. No chão, pedaços de mocotó estão à venda em um balde, que atrai insetos. O vendedor garante que há vantagens para o consumidor. Aqui a gente consegue vender a carne um pouco mais barato porque recebe um pouco mais barato. Em 2011, o Sindicato dos Açougueiros e a Associação dos Feirantes assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado. Além de melhorar a questão da higiene no manuseio do produto, os vendedores deveriam deixar as carnes refrigeradas em balcões frigoríficos, mas muitos ainda não se adequaram. Em pequenos comércios, manter as carnes bem protegidas também parece não ser prioridade. Este feirante justifica. Eu já tive balcão aqui, mas o problema aqui é a energia. Queima os balcões. Principalmente o meu foi queimado. A Vigilância Sanitária do município diz que a fiscalização é de responsabilidade da Secretaria de Economia e orienta o consumidor. O consumidor ele sabe através do selo de inspeção que tem um carimbo no produto ou uma parte de um lacre que existe alguns produtos nos supermercados e outros estabelecimentos, eles estão identificados na própria embalagem. Conheço a carne quando tá boa. Já compro bastante tempo dele, tá? Sabe a procedência então? Já eu confio nele. O nutricionista alerta que o risco de contaminação é grande. Você pode ter náusea, você pode ter até a contaminação por uma gastrite, um H. pylori, você pode ter a contaminação bacteriana, pode levar o paciente a óbito. Então estão aí as informações para você que compra produtos assim, deixar de fazer isso e não colocar a sua vida e de sua família em risco, certo? Até porque a carne, claro, deve ser mais barata, mas não é por causa disso que você tem que consumir esse tipo de produto. Barato sai caro, né? É o velho ditado. Bem caro. Muito bem, momento de interatividade, a sua participação aqui no Link Record News. A gente fala sobre as eleições municipais de ontem, muitos resultados que surpreenderam os eleitores em todo o país. E aí aproveitamos para perguntar a você, esse resultado te agradou? Você se sente, então, satisfeito com o resultado na sua cidade? Sim ou não, você pode votar, então, com a hashtag Link Record News nas nossas redes sociais, pode manifestar
manifestar também sua opinião, porquê do sim, o porquê do não, no nosso Facebook, no nosso Twitter, seguindo-nos no @RecordNews com a mesma hashtag. E pelo nosso WhatsApp, o número está na tela, 11 95307 1851. Vamos conhecer mais algumas opiniões aqui do nosso telespectador e internauta. Vamos lá na tela, então, participação chegando da Nádia, Macapá, Amapá. Não votei, não há candidato que realmente esteja preocupado com o bem-estar do cidadão, apenas em seu próprio benefício. Então, muito indignada a opinião da Nádia registrada. Agora o Roquires, de São Mateus, Espírito Santo, diz aqui o povo deu troco no atual prefeito, que distribuiu 6 meses de água salgada para a população. Tá certo, Roquires, obrigado por manifestar sua opinião aqui. Mais participação chegando via WhatsApp, agora da Vitória, de Jucurutu, Rio Grande do Norte. Sim, a população estava cansada de aturar uma família que comandava a cidade há mais de 30 anos e deu a chance a um motorista de ambulância e a um gari. Então, opinião da Vitória, obrigada pela sua participação. Muito bem. Luiz Carlos, de São José dos Pinhais, no Paraná, diz: eu estou insatisfeito. Queria renovação. O povo reclamou tanto do atual prefeito e na hora de mudança votou nos mesmos candidatos. Que pena, Luiz. Obrigado por trazer aqui a sua indignação para o nosso jornal. Mais uma participação do Jonathan Garcia, Ribeirão Preto, São Paulo. Estou orgulhoso da minha cidade, ele diz. Ribeirão renovou a Câmara de Vereadores. Acredito na mudança. Isso aí, obrigada pela sua participação. Boa, renovação sempre faz bem para a nossa política. Agora, o Dorielison Coelho, do Pará, diz o seguinte: sim, na minha cidade foi eleito um novo gestor, no qual votei, por sinal, mas estou com o pé atrás, pois o atual gestor, no qual votei em 2012, não fez um bom trabalho. Olha, Dorielison, pé atrás a gente precisa ter, mas fica de olho. Se ele não cumpriu o que prometeu, você vai lá na prefeitura e cobra dele. Obrigado por participar. Mais uma da Rosângela, Campo Belo, Minas Gerais. Sim, porque precisamos de mudança para que nossa cidade tenha um futuro promissor. É isso aí, é isso que a gente estava falando exatamente, né, Kleber? Sobre mudanças. Mais participação chegando. Renan de Santo André, ABC Paulista, minha cidade deu segundo turno. Mais uma vez, PT ou PSDB. Não fui votar, ato de protesto. Espero que quem ganhar faça um mandato limpo. Renan está registrado aqui e vamos acompanhar esse segundo turno aí em Santo André também. Obrigado por participar. A Desirê, de Fortaleza, Ceará. Estou satisfeita com o resultado da eleição. O prefeito fez muito pela cidade durante 4 anos e acredito que ele vai fazer muito mais. É isso aí, então, a opinião da Desirê registrada. Você pode continuar participando, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. A gente perguntou para você hoje se você está satisfeito com o resultado das eleições na sua cidade. Sim ou não, hashtag Link Record News. Vamos olhar mais uma parcial, então, dos votos. Resultado a gente coloca na tela para você. Permanece então com 47%, minoria, dizendo que sim, que se considera satisfeita, e a maioria, 53%, dizendo que não. Resultado que você pode mudar, basta votar ainda ao longo desta edição. A gente vai voltar a falar sobre isso. Bom, agora a gente fala de uma obra que está causando polêmica na Zona Sul de São Paulo. Para a ampliação de uma rua, a prefeitura teve que desapropriar algumas casas e a dona de uma delas não aceitou o valor oferecido. O resultado, a obra foi iniciada mesmo sem a desapropriação. E a casa ficou bem no meio da via, olha só. Do alto, a imagem chama a atenção. Uma casa bem no meio da rua. O endereço é Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Você pode estar se perguntando como essa casa foi parar aí. É que a demolição parcial do imóvel, que deveria ocorrer para a ampliação da rua, simplesmente não aconteceu. E a obra foi iniciada mesmo assim. A intenção dessa obra da Prefeitura de São Paulo é desafogar o trânsito aqui da Rua Laguna, sentido Marginal Pinheiros. Cerca de 20 casas foram desapropriadas, mas a dona deste imóvel não aceitou o acordo e permaneceu no local, ocupando pelo menos 2 faixas do alargamento da via. Eu, no meu caso, eu não ficaria. Mas aí vai da opinião do morador, né? É uma briga na justiça aí, vai longe. Aqui na frente da casa a gente procurou campainha, chamamos o morador, batemos palma. Aqui
e também na casa do vizinho para tentar falar com alguém, só que ninguém apareceu. Segundo informações de vizinhos, inicialmente a casa teria somente a lavanderia demolida, uma área de 7 metros quadrados. Mas no momento de assinar o acordo, a dona da casa descobriu que todo o imóvel estaria condenado. Sem aceitar o valor oferecido pela prefeitura, ela permaneceu no local durante a obra. Falaram que ia resistir e conseguiram mesmo. E tem que lutar, né? Tem que lutar com o que é seu, né? Este urbanista acha a cena absurda e afirma que deixar assim como está não dá. Segundo ele, o valor do acordo seria mínimo diante dos custos do projeto urbano Água Espraiada. Nessa questão de uma obra tão grande, de um valor incalculável, né? As pontes, as duas pontes aqui, a ponte da Laguna Itaipu, foram obras que custaram 300 milhões. Né? O que é essa desapropriação frente a isto? Este homem foi um dos proprietários que entrou no acordo para ampliação da rua. A casa dele teve 100 metros quadrados retirados. Segundo o morador, o valor pago no acordo ficou cerca de 30% abaixo do mercado. A gente não pode fazer nada, né? Agora a gente tem que acertar com a prefeitura e sair para passar logo a avenida, né? Para acabar logo isso daí, né? A via era para ter sido liberada na última sexta, mas a prefeitura adiou a decisão. Acho uma pena para o motorista que deixa de ter a opção de usar uma via melhor e um risco, inclusive, porque durante a noite vai ficar bastante perigoso por ali. Acho perigoso. Acho para o motorista, para o trânsito, e embora a obra tenha ajudado bastante. Apesar de o trecho estar quase concluído, ainda segue sem data para a liberação. Confesso para você que nunca vi nada parecido. Agora, se você já viu na sua cidade, compartilhe com a gente. Mande uma foto parecida com essa imagem, porque é algo para se registrar no Guinness Book mesmo. Hashtag Link Record News para você participar. Agora, interessante, para o motorista da região de Santo Amaro que precisa passar por ali, um risco. Agora, e para o dono da propriedade, que trabalhou, que suou para conseguir conquistar aquilo? Tem então de se render à prefeitura e desperdiçar o patrimônio que tanto batalhou por nada? Fica para a gente pensar. Em nota ainda a respeito desse assunto, a Prefeitura informou que o processo judicial para desapropriar parcialmente o imóvel ainda não foi concluído e que assim que conseguir a autorização vai finalizar a obra. Sobre o valor pago aos moradores, a Prefeitura informou que oferece sempre o valor de mercado pelas casas. Só que não foi o que a gente viu na reportagem, né? Pois é, e olha, moradores de uma comunidade ficaram no meio de um confronto entre traficantes no Rio de Janeiro. Os criminosos disputam pontos de venda de drogas. A guerra no Morro da Coroa assustou quem passava pela rua Itaperu, uma das principais do bairro. Nossa equipe flagrou com exclusividade policiais militares correndo no meio da rua para se proteger dos tiros. A polícia ficou só nos acessos. A guerra é entre traficantes. Segundo a PM, criminosos do Falé Fogueteiro invadiram o Morro da Coroa, que é dominado por uma facção rival. Nesse apartamento, que fica em um prédio em frente ao Morro da Coroa, as balas atingiram a janela e perfuraram o armário. É um susto bárbaro. Meu filho ainda saiu do quarto correndo, bateu a bala na janela, bateu a bala na janela. Assustou bem a população. Os eleitores que estavam nesse colégio, onde funcionava uma das zonas eleitorais, tiveram de se abrigar para não serem vítimas de balas perdidas. Do outro lado da via, pelo menos 3 carros da Polícia Militar ficaram estacionados. Os motoristas tiveram de passar com muita atenção e preocupados com o barulho dos tiros. Todo mundo voltando, muito tiro. Entendeu? Todo mundo se escondeu como pôde se esconder. A gente fala agora de saúde com um alerta muito importante. Metade das mortes provocadas por doenças que atingem o coração poderia ser evitada. Isso se o colesterol ruim fosse controlado. Uma pesquisa constatou que 9 entre cada 10 brasileiros não sabem como estão os índices desse tipo de colesterol. Aquela pizza no capricho, doces, sorvetes, são tantas tentações que os cuidados com a saúde acabam esquecidos. Não me preocupo muito na parte de se faz bem, se não faz, eu penso mais em
me satisfazer, né? Sandro, aliás, nem sabe dizer como está o colesterol. Rapaz, eu não sei dizer, porque faz uns 3 meses que eu não faço. De cada 100 pessoas, 92 não sabem verificar os índices de LDL, o chamado colesterol ruim. A pesquisa de uma grande indústria farmacêutica entrevistou 12 mil participantes em 12 países. Quando em excesso, o LDL pode obstruir artérias e causar infarto, acidente vascular cerebral e até morte súbita. Para pessoas de alto risco, que são diabéticas, por exemplo, o colesterol ruim não pode passar de 70. Quem fuma, tem pressão alta, é obeso e sedentário, fatores considerados de risco, o limite é 100. E para aqueles que praticam esporte e mantêm alimentação saudável, o LDL sem perigo fica em torno de 130. Para evitar problemas, é importante mudar o cardápio. A pizza congelada, hambúrguer congelado e especialmente pratos prontos congelados. Então você compra, parece que você está comprando uma dieta. Não, aquilo ali tem a maquiagem de comida, mas não é a verdadeira comida, infelizmente. Luiz não fuma e nunca foi obeso, mas abusou de comidas congeladas e pagou um preço. Há 6 anos, o empresário passou a sentir fadiga e os exames apontaram que o LDL estava em 200, altíssimo. Quando veio aquele exame, bate uma depressão, sabe? Assim, você fica e fala, pô, na época eu tinha 42 anos, né, mais ou menos. Falei, pô, 42 anos, risco de morrer, né, de infarto. Falei, pelo amor de Deus. Depois do susto, Luiz decidiu mudar totalmente a alimentação. E agora as refeições são assim, cheias de saúde. E a pizza congelada, Luiz? Nunca mais. Nunca mais. Agora, até meu paladar mudou. Eu nem gosto mais da pizza congelada. Eu só gosto disso, que é prazeroso, me faz bem, me dá disposição, saúde, é prazeroso comer. E acho uma delícia, estou super feliz com isso, não quero mudar. Na mesa, arroz integral, brócolis, cenoura, salada, frango grelhado, castanhas e frutas. E um suco de romã para acompanhar. O empresário ganhou disposição, melhorou a memória e deixou para trás o colesterol ruim. Estava em quase 200, hoje meu LDL não passa de 54, 55 aproximadamente. Caso a dona de casa ou o responsável pela casa não tenha o tempo para fazer uma refeição todos os dias, prepare uma refeição para 2, 3 dias ou até para 7 e deixa tudo congeladinho. É o que muitas famílias estão fazendo. Comprar alimentos ultraprocessados é comprar falta de saúde. Bom, além de cuidar da sua saúde, também você pode cuidar da sua estética. Você já ouviu falar em salão de beleza com mensalidade? Pois é, o cliente paga uma quantia fixa e tem direito a 2 sessões de tratamento estético por semana. Uma empresária de São Paulo, Marcela, realmente apostou nessa ideia e vem conseguindo bons resultados. Dá uma olhadinha. Drenagem linfática, massagem redutora e radiofrequência são alguns dos 7 tratamentos estéticos feitos neste spa. A maioria das clínicas costuma oferecer pacotes de serviço. Os clientes compram 10, 15 sessões por vez. O diferencial aqui foi transformar a clínica em uma espécie de clube. O contrato é válido de 6 meses a 2 anos, com direito a 2 sessões por semana. A mensalidade custa R$ 299. A gente precisa cuidar do nosso corpo sempre. Só que como os preços são absurdos, a mulherada não consegue ter sempre uma frequência, sempre estar cuidando do corpo. Então aqui a gente dá oportunidade para todo mundo, só que por um precinho baixo. Samanta é sócia do clube há 4 meses e vê muitas vantagens nesse tipo de serviço. Primeiro, eu acho que seria a economia, né? Porque o custo-benefício é muito bom. Em segundo, que é o tratamento contínuo. Não é aquela coisa que eu faço 10 sessões e paro, nunca mais faço. No caso da empresa, ela conseguiu, de uma maneira bastante criativa, fazer com que a pessoa ela sinta o benefício do serviço através da rotina. Então, até ajuda ela a mudar o comportamento dela para ela manter sempre a frequência de visita, para fazer os tratamentos. No mercado há 2 anos, o negócio tem planos de expansão. Está crescendo absurdamente. Tem muita gente já querendo abrir franquias, assim, espalhar pelo Brasil inteiro. O consultor do Sebrae explica que esse setor é muito competitivo e o sucesso do negócio depende de novidades. O importante para qualquer tipo de negócio, especialmente para esse que está no mercado muito acirrado. Se o empresário não inovar, a tendência é ele ficar para trás.
O Link Record News aproveita agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E você vai ver a seguir: Ilhas do Caribe se preparam para a passagem do furacão Mateo. E ainda a empresa japonesa cria robô para pessoas solitárias. Através de reconhecimento facial, ele é capaz de iniciar uma conversa. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Até já! 4h02, Link Record News de volta com destaques internacionais. Exatamente. A gente fala agora de um furacão que ameaça atingir nas próximas horas as ilhas caribenhas. A aproximação do fenômeno na Jamaica já deixou ruas alagadas. A previsão é que o furacão, que foi batizado de Matthew, traga ventos de 215 km por hora. Cuba, também Haiti, estão já em alerta. O furacão está classificado no nível 4 de uma escala que vai até 5. E contrariando as pesquisas, os colombianos rejeitaram o acordo de paz que o governo fez com as Farc, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Quem apoiava o acordo histórico reagiu com indignação. Com menos de 40% dos eleitores presentes, o resultado do plebiscito foi apertado. O não ganhou por apenas 0,21%. Os 4 anos de diálogo e a assinatura do acordo, que aconteceu com festa e a presença de líderes mundiais, foram por água abaixo. O acordo transformava as Farc em partido político e dava anistia para os ex-guerrilheiros acusados de delitos graves. Em troca, eles deixariam as armas de lado e colocariam fim a 52 anos de conflito. Apesar da rejeição, o líder da guerrilha se mostrou aberto a buscar uma solução pacífica. Solamente a palavra como arma de construção hacia o futuro. O presidente Juan Manuel Santos convocou a oposição, que fez campanha contra o acordo, para participar das novas negociações. Deste diálogo político. E o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2016 vai para o cientista japonês Yoshinori Ohsumi. O prêmio foi anunciado na manhã desta segunda-feira. O cientista japonês fez importantes descobertas sobre os mecanismos de autofagia, em que as células digerem partes de si mesmas. Pois é, e esse conceito de autofagia foi descoberto nos anos 60, mas pouco se sabia sobre isso até o início dos anos 90, quando Ohsumi fez uma série de experimentos para identificar os genes envolvidos neste mecanismo. As descobertas do cientista permitiram entender a importância da autofagia em processos como a adaptação à fome e a resposta a infecções. E uma empresa japonesa apresentou uma nova atração para pessoas que eventualmente podem se sentir solitárias. Dá uma olhadinha aí. É um robô que detecta a presença do dono e usa o reconhecimento facial para começar uma conversa. Ele pode inclusive ser levado para qualquer lugar. Tem apenas 10 centímetros, pesa 200 gramas e pode ser conectado no celular. Esse robô, para você que se interessou, começa a ser vendido no ano que vem. E olha aí, apesar de pequenininho, Marcela parece que é uma boa companhia, viu? Não, e ele é super simpático. Eu teria um robô desse para levar comigo. Cachorrinho para quê, né? Se você pode ter um robô, não, melhor não substituir. Melhor não substituir. Não tem como substituir, mas pode ser uma segunda companhia, né? Boa. Ou para o cachorrinho brincar. Tá aí a dica. A partir do ano que vem, à venda. Tudo bem, vinheta animada, você já ouviu a voz dela empolgada com o robozinho japonês? Dando uma risadinha ali de fundo. Dizendo que não vai substituir o cão dela por um robô. A gente conversa agora então com a colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde para você. Boa tarde. Claro, Débora, que depois de uma eleição como a de ontem, muita coisa aconteceu nas redes, não? Pois é, na verdade a gente tem uma notícia, você sabe que toda eleição a gente tem vários famosos que tentam a carreira política também. E aí, desta vez, poucos tiveram sorte, né, nas urnas. A gente tem que vários... não foi tão simples dessa vez. Não, dessa vez vários famosos cantores, ex-participantes de reality shows, mães de famosos
tentaram uma vaga, né, na política, mas não conseguiram. Meu então, a gente Deus tem, do céu, por exemplo, olha essa aí. o Chiquinho Scarpa não foi eleito, tá? A Cláudia Baronesa, que é a mãe do MC Gui, também não conseguiu. Pois é, também não conseguiu. Marcelinho Carioca não conseguiu. Netinho de Paula não conseguiu. Esse pessoal todo que estava aí tentando se eleger. A Sandra de Sá foi candidata? Foi candidata no Rio de Janeiro. Ela, o Aguinaldo Timóteo, o Dudu Nóbrega. Mas o Timóteo foi candidato aqui em São Paulo, né? Tentou lá no Rio dessa vez? E aí a gente teve também o Theo Becker, que também foi um participante. E aquela MC Vesga, era isso? A MC Vesga foi tentar a sorte lá em Porto Alegre, também não conseguiu. Vesga. E a Tami também. O Tami não conseguiu também se eleger, se eleger vereador. Então, na verdade, assim, você tem vários famosos que tentam se aproveitar da fama ou de uma suposta fama para conseguir, né, ganhar aí os eleitores, só que dessa vez o pessoal não foi muito feliz, não. Agora, os santinhos estavam bem interessantes, né? Um pouquinho. Chamativos, no mínimo, né? Agora mostra uma certa maturidade, né, do eleitor, que antes esses candidatos eram super eleitos, né? Hoje em dia, então, nessa eleição, pelo menos, não foram, né? Alguns ficaram de acho fora. Que tem alguns casos ainda, um ou outro. A gente teve em Alagoas, o vereador mais votado, na verdade, é um astro, quer dizer, ele é um produtor de pornô lá em Alagoas. Segura esse da MC Vesga no ar, porque eu confesso para vocês que eu achei que isso fosse brincadeira quando eu vi. Não. Ela foi candidata mesmo? Foi. MC Vesga. MC Vesga, e o slogan dela era um olho nos problemas e o outro nas soluções. Boa! Não era piada, gente. Meu Deus verdade, mas ela não conseguiu se eleger. Ela e olha ali, na política, sem preconceito. Pois é, ela foi candidata lá em Porto Alegre pelo Partido Verde, mas não rolou, tá? Eleições à parte, você tem agora uma situação que foi falando em gente famosa, né? Mas aí é uma pessoa famosa mesmo, que é a Kim Kardashian, ela sempre vira notícia, só que dessa vez ela foi parar nas páginas policiais. Por quê? A Kim Kardashian foi assaltada em Paris. Ladrões vestidos de policiais entraram no apartamento dela e levaram, aí sim fica um susto, o equivalente a 11 milhões de dólares em joias. Muita coisa, né? Muita coisa. Para vocês terem uma ideia, só um dos anéis que foram levados custava mais de 4 milhões de dólares. Então o negócio foi sério ali. O marido dela, o Kanye West, estava dando um show em Nova York. Ele interrompeu o show exatamente quando ele foi avisado de que a Kim teria sofrido esse assalto. Os relatos dão conta de que ela teria se ficado mesmo sob a mira de revólveres dentro do apartamento. Teriam sido 5 homens, 2 deles invadiram o apartamento para levar. Ela não foi, né? Não foi agredida, não houve nenhum tipo de agressão, ela só realmente ficou muito abalada. Ela estava em Paris para a Semana de Moda de Paris. Ela está lá junto com a Chloe, com a irmã, com a mãe e sofreu esse assalto. Então, assim, as autoridades parisienses vieram também a público falar que ela será sempre bem-vinda a Paris e que, né, isso não quer dizer que há um problema de violência. E a gente sabe que Paris tem sido alvo aí de várias ações terroristas e tal. Então, assim, a questão da violência está muito em evidência em Paris. Só que, neste caso, a própria Kim falou que achou que, num primeiro momento, fosse terrorista, né? Mas não era. O caso deles mesmo era roubar a caixinha de joias de Kim Kardashian com essa pequena fortuna em joias. Quer dizer, ela só numa viagenzinha assim, ela levou umas joias estimadas aí em 11 milhões de dólares. É muita coisa. Que bom que na questão física ela foi então preservada. Obrigado, Débora. Nada, gente. A gente se espera amanhã, né? Amanhã, terça-feira, com mais estaremos informação. aí. Uma boa tarde para vocês. Até lá. Obrigada, Débora. Bom, agora é momento de interatividade aqui no Link Record News. Ontem, primeiro turno, eleições em todo o país. E a gente pergunta hoje na enquete do dia se você ficou satisfeito com o resultado na sua cidade. Se vai ter segundo turno na sua cidade, pelo menos tiveram os vereadores, algum vereador que você votou foi escolhido. Para participar é só mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais usando a hashtag LinkRecordNews ou ainda mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo, é o 11 95307 1851 e tem bastante participação chegando. Vamos para a tela então com o WhatsApp por onde você encaminha a sua opinião. O Romilson, que é da Bahia, diz o seguinte: estou
estou satisfeito. Fiquei livre de ex-prefeito ficha suja e outros políticos desqualificados. Então a eleição aí foi muito boa, né, Romilson? Obrigado por participar. Mais participação da Marju, de Araraquara, São Paulo. Estou muito triste. Na minha cidade ganhou um ficha suja. O povo não aprende. Se de fato ele for condenado por ser ficha suja, ele não vai poder mais continuar no cargo. Então tem que ficar de olho aí. Obrigada pela sua participação. Agora o William de São Brás, Alagoas, diz: nós estamos muito satisfeitíssimos com a escolha do prefeito. Finalmente comandará os destinos da nossa cidade uma grande pessoa, diferentemente do atual prefeito. Obrigado, William. Boa sorte para vocês com essa nova gestão aí. Mais uma do Roberto, Aparecida de Goiânia, Goiás. Estou em greve de votos, ele diz. Não tenho prazer em escolher os menos piores, né? Os candidatos menos piores. Então, a participação do Roberto, obrigada pela sua participação. Muito bem, agora tem o Matheus Machado, de Suzano, aqui na Grande São Paulo. Votei nulo. Totalmente insatisfeito com os candidatos da minha cidade. Suzano está abandonada. Está registrado aqui sua reclamação, Matheus. Obrigado por participar. Mais uma do Eliseu, de Nova Europa, São Paulo. Aqui, o atual prefeito tentou se reeleger, mas ficou frustrado. Ele estava tão confiante que nem fez tanta campanha. O povo está acordando. É isso aí, então. Obrigada pela sua participação. Agora o Alberto, de Itabuna, na Bahia, diz não, pois o candidato eleito é ficha suja. Está esperando o resultado do TSE. E se não for aprovado, vamos esperar 6 meses para ter outra eleição. Que vergonha! Está registrado aqui, Alberto. Obrigado por participar também. Bom, o Paulo, aqui de São Paulo, diz o seguinte: estou muito feliz com o resultado da minha cidade, pois o nosso município já estava precisando de mudanças. Ele que se refere, então, ao candidato eleito, João Dória, do PSDB, foi eleito no primeiro turno. Agora o Tiago Alves, de Guarulhos, cidade vizinha à capital paulista, diz: estou muito satisfeito, inclusive com o PT perdendo várias prefeituras em todo o Brasil. Lembrando, Tiago, que Guarulhos tem segundo turno, hein? Boa sorte por aí. Mais uma participação da Andréia, do Rio de Janeiro. Espero que o povo tenha consciência e saiba gritar no segundo turno por um Rio de Janeiro melhor, pois necessitamos de mudanças urgentes. Participação da Andréia, então, fazendo um relato, desabafando. Obrigada pela sua participação e você pode, inclusive, continuar participando com o tema da enquete de hoje. Muito bem, agora imagine só, Marcela, achar um envelope cheio de dinheiro perdido na rodoviária. Um pacote sem nome, telefone ou endereço de quem quer que seja, hein? Pois é, foi exatamente o que aconteceu com Jefferson, um auxiliar de limpeza que pediu ajuda à nossa equipe para encontrar o dono dessa pequena fortuna. O que você faria se encontrasse um envelope cheio de dinheiro, mas sem identificação, em uma rodoviária? Não sei o que eu faria. Se não tivesse identificação, é meu. Levaria para casa, não tem nome nem dono, eu entregaria. Entregaria para quem? Para alguém responsável pela administração da rodoviária. O auxiliar de limpeza, Jefferson Dias, de 40 anos, encontrou um na rodoviária do Plano Piloto. Ele estava fazendo a limpeza diária quando se deparou com o envelope caído no chão. Achei o envelope no final da plataforma, dobradinho, os papéis do lado, sem endereço, sem telefone, sem número de contato, sem conta, sem nada. Jefferson procurou a Record para tentar encontrar o dono. É que ele acredita que a pessoa possa estar precisando do dinheiro. Ou era para pagar alguma conta, ou pagar um aluguel, uma conta de água, luz, né? E a cesta básica da casa, dos filhos, enfim. Então eu pensei que não era meu, não é meu de fato. O Jefferson sabe que há a possibilidade de aparecer muita gente dizendo que é o dono desse dinheiro. Por isso ele tomou alguns cuidados, como por exemplo, não revelar o valor do montante e a cor do envelope. Jefferson, a pessoa vai ter que provar que é realmente dona desse dinheiro. É, de fato sim, né? Até porque quando se tratando em dinheiro, né? Vai ter que provar. Vai ter que provar, eu tenho uma cor do envelope e tem a quantidade. Jefferson é casado e tem 2 filhos na escola. Ganha, em média, R$ 960 por mês para deixar a rodoviária da capital federal limpinha. Ele conta que teria que trabalhar muito para ganhar o que achou no envelope e que esse dinheiro até poderia ajudá-lo a pagar algumas contas. Mas Jefferson preferiu a honestidade. O fato de você dormir com a cabeça tranquila, né, consciência tranquila, eu acho que já vale muita coisa.
O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. E veja a seguir, estudo mapeia locais com maior número de atropelamentos nas principais estradas do país. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho. Até já. Quatro horas, 20 minutos, Link Record News de volta. Infelizmente a gente volta com uma história trágica, porque um paraquedista morreu ao tentar fazer uma manobra durante o pouso em Boituva, interior de São Paulo. Pois é, e o atleta era considerado experiente, já tinha praticado mais de 300 saltos. As condições climáticas eram boas e não houve problema aparente no equipamento. A causa do acidente seria um erro de manobra. Fabrício Paicubara tinha 40 anos. A esposa, que também é paraquedista, estava assistindo ao salto quando tudo aconteceu. Ele fez essa curva para entrar para a atitude de pouso, errou a altura da curva. Então ele colidiu com o solo antes do paraquedas estabilizar de novo para começar a planar. De acordo com a Associação de Paraquedistas de Boituva, o atleta estava a cerca de 50 metros de altura. Ganhou velocidade na descida ao fazer uma curva baixa. Pode ter se chocado com o chão a 100 km por hora. Fabrício era um atleta experiente com quase 300 saltos. Tinha a carteira C de paraquedista, uma categoria anterior à profissional. O paraquedismo é um esporte radical, não há como negar isso. E às vezes um erro de cálculo acaba, às vezes dá certo e às vezes acaba numa fatalidade, infelizmente, assim que acontece. E a gente aproveita e dentro dessas fatalidades, desses acidentes, a gente tira proveito para poder aumentar ainda mais a segurança, para que não volte a acontecer. O atleta chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. E este não é o primeiro caso de acidente com paraquedistas em Boituva. No último mês de junho, 2 paraquedistas se entrelaçaram no ar. Apesar de serem atletas experientes, não conseguiram evitar a queda. Marcos Guilherme Padilha, de 47 anos, somava mais de 4.900 saltos. E Gustavo Garcês, de 39, foi 8 vezes recordista brasileiro e sul-americano em grandes formações. Um estudo mapeou os locais com maior número de atropelamentos nas principais estradas do país. E as vítimas, Marcela, normalmente são pedestres que não usam as passarelas para a travessia. Este homem atravessa um dos lados da rodovia Fernão Dias, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tela de proteção que divide as pistas está longe de ser um obstáculo. Do outro lado, ele se arrisca entre carros e caminhões. O motorista diminui a velocidade para evitar um acidente. Repare que isso acontece bem debaixo de uma passarela. A muitos quilômetros de lá, as cenas se repetem. Na mesma rodovia, agora em Guarulhos, Grande São Paulo. Um grupo de 4 rapazes se arrisca ao cruzar a pista. Este garoto faz o mesmo entre os veículos. O mesmo que ocorre no Rio de Janeiro. Veja esta imagem. Pessoas se arriscam com crianças. Neste trecho, outra irregularidade. Um buraco foi feito na grade, na altura de um vilarejo. Tudo para facilitar a travessia dos moradores. Já passaram uma distante da outra, uma lá embaixo, outra lá do outro lado lá. E a gente é obrigado a se arriscar aqui. Flagrantes também no sul do país. Veja este homem puxando um carrinho e acompanhado de um cachorro. Ele aguarda uma brecha para continuar o trajeto. Mesmo assim, situações como essas acabam virando estatísticas. Um levantamento da concessionária que administra 21 rodovias nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina constatou que a cada 3 pessoas que morrem nessas estradas, uma é por atropelamento. Foram 361 mortos por esse motivo entre janeiro e julho. As pessoas simplesmente desrespeitam tanto o pedestre caminhar na rodovia sem necessidade, atravessar em locais que não são próprios, e uma parte também pode ser atribuída também aos veículos, né? As pessoas que ultrapassam pelo acostamento, transitam em trechos principalmente urbanos em excesso de velocidade, né? Isso também agrava e pode causar acidente. As passarelas são construídas em lugares estratégicos. Ficam próximas às regiões onde existe a maior concentração de moradores. Mesmo assim, elas não são suficientes para evitar os atropelamentos. E muitas vezes, eles acontecem a menos de 500 metros de um ponto de travessia.
Fernão Dias, Regis Bittencourt, Via Dutra e a autopista Fluminense estão entre as mais perigosas. Atravessar a pista não é o único problema. Flagramos pedestres caminhando pelos acostamentos e ciclistas que dividem o espaço com carros em alta velocidade. Eles também entram nessa conta. O gerente de operações da concessionária diz que nos últimos 9 anos, o número de atropelamentos caiu pela metade. Mesmo assim, para evitar acidentes, é preciso fazer mais campanhas de conscientização. Um bairro, num determinado ponto, principalmente próximo de estrada, já tem que atrelar a uma infraestrutura de locomoção e de acesso. E as pessoas têm que ter consciência de que quando existe uma infraestrutura adequada, elas têm que utilizar e respeitar. É sempre bom lembrar que, além da passarela, no dia a dia, dentro das grandes cidades, está lá a faixa de pedestre. Não tente atravessar fora da faixa para não dar, então, sorte ao azar. Exatamente, a faixa está ali para a pessoa passar, já é um risco, né? Porque os motoristas hoje em dia estão completamente imprudentes, então pelo menos tenta fazer sua parte, que é ir na passarela ou também na faixa de pedestre. A gente faz agora uma pausa rápida para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com mais informações para você. Até já. Quatro horas da tarde, mais 29 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News e agora a sua participação. Sua participação já está terminando, então, essa edição do Link Record News. A gente perguntou para você hoje se você ficou satisfeito com o resultado das eleições na sua cidade. Para participar é só usar a hashtag Link Record News. E a gente tem uma parcial, aliás, já o resultado final da enquete. É isso? Vamos então verificar agora como é que você votou, hein? Resultado a gente coloca na tela para você, vamos ver como fica. 47%, minoria por pequena diferença, dizendo que sim, que se considera então satisfeita. E a grande maioria, não grande, mas a maioria por uma diferença aí mínima, dizendo que não, 53%. Amanhã tem nova enquete para você votar e participar. Vamos contar sempre com o seu voto e com a sua opinião aqui. Obrigado por ter participado hoje. E o Fica a Dica de hoje é um alerta para as pessoas que adoram um banho de sol. É bom você ficar atento a essa dica. Olá, telespectadores, eu sou o Dr. Juliano Crema, dermatologista, e hoje eu estou falando para vocês diretamente do DMZ, Demilitarized Zone. É uma zona intermediária entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Aqui a gente tem o acesso a todos os túneis, por exemplo, que foram feitos durante a guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. É sensacional esse lugar. E respondendo à pergunta, qual seria o horário mais seguro para se expor ao sol? É com certeza antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. Entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, o índice de raio ultravioleta é maior e isso pode predispor ao câncer de pele. Eu espero ter contribuído com mais essa questão e agora eu deixo vocês com essas imagens desde o DMZ. Muito bem, obrigado, doutor Juliano Crema, pelas dicas. Para você prestar atenção, então, agora que o verão está chegando e tomar esse cuidado. Bom, e com essas dicas a gente encerra essa edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais, usando sempre a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e também no nosso Twitter. É importante informar você, hoje, por conta da cobertura então dos resultados das eleições municipais em todo o país, não exibimos excepcionalmente o programa Pet Channel, mas amanhã ele retorna normalmente aqui a sua programação. A gente se encontra então de segunda a sexta, sempre em 2 edições, 11 da manhã e 3 da tarde. Você fica agora com o programa Elas Comandam. Obrigado pela participação, siga manifestando o que pensa pelas redes sociais. Até amanhã. Até amanhã.